Bom, o segundo exercício eu tirei do livro do Jacir Venturi, página 217, exercício 2. O exercício é achar a distância de um ponto A, 3, até a reta que passa pelos pontos P e Q. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar a equação da reta P e Q. Qual que é a equação? É vetorial, simétrica, paramétrica? Vamos fazer a vetorial que é mais rápido aqui. Então, o vetor V, que é diretor da reta, né? Passa por PQ, é qualquer múltiplo do vetor de P até Q. Né? A gente define se tem dois pontos, eu consigo montar um vetor, e aí esse vetor é um dos infinitos vetores paralelos à reta, ou seja, aqui a gente consegue encontrar o vetor diretor. Fazendo o que a gente já tinha aprendido, né? Para fazer um vetor, eu pego a extremidade menos a origem, e está aqui o ponto P. Ponto Q, 220, ponto P é 432, um menos outro vai ficar menos 2, menos 1 e menos 2. E, bom, K vezes isso, né? Bem, para simplificar, então, considerando K igual a menos 1, eu tenho um vetor diretor bem legalzinho aqui, ó, 2, 1, 2. É o mais simplesinho de todos. Sem fração, sem múltiplo, tá? No caso, então, a equação da reta vai ficar assim. A reta R, que é dada por todos os pontos x, que a partir da referência do ponto P, 4, 3, menos 2, andam na direção do vetor 2, 1, 2, em qualquer proporção, para frente ou para trás, se o K for positivo ou negativo, respectivamente. Agora vamos ver a fórmula do distância de ponta reta, tá? No slide 14, se não me engano, da aula 3. Eu dei uma simplificada e tinha um módulo aqui, né, entre o vetor PA, né, ou A menos P, dando a mesma. Esse módulo está errado lá. Ok? Então, é só módulo do produto vetorial. Do que? Vamos lá. Então, a situação aqui é a reta R, ponto P está aqui tem um ponto N, que é o ponto onde do ponto A até o ponto N nós temos um segmento de reta perpendicular à reta, ou seja, a distância entre o ponto e uma reta é a distância entre um ponto e um ponto da reta cujo segmento entre esses dois pontos seja perpendicular à reta. Ok, então eu tenho o ponto P. Aqui esse ponto P pode ser qualquer ponto P, né? Pode ser qualquer ponto da reta. No caso, nós temos um ponto chamado de P, mas tanto faz. Tá? Pode ser qualquer ponto da reta. E dado esse ponto da reta e esse ponto A fora da reta, no caso do exercício também chama A, poderia ser outro, mas então a distância é dada pelo módulo do produto vetorial entre o vetor de A até P, ou de P até A, na mesma, e o vetor N. Quem que é esse vetor N? O vetor N é um vetor unitário que está na direção da reta. Poderia ser para frente ou para trás, tanto faz. Ok? Importante é ter esse vetor unitário. E essa é a definição de distância de ponta reta. É o vetor formado por um ponto e a reta. Esse ponto qualquer aqui da reta é vetorial com o vetor unitário na direção da reta. Bom, a gente já tem o vetor diretor da reta, um dos vetores, né? 2, 1, 2. Vamos achar o vetor unitário. Como é que a gente faz isso? Na verdade, isso se chama versor, para quem quiser ver na teoria e nos livros, na internet. O versor é um vetor na direção de um vetor dado, só que esse versor tem que ter módulo unitário. Uma normalização, né? Um vetor normalizado, vamos dizer assim. Então, um vetor na direção de V, ou seja, qualquer um desses vetores K vezes V aqui, né? O é um deles, só que a diferença, ou a especificidade do N é que o módulo dele é 1. Vou fazer isso. Como é que eu descubro, então, esse vetor unitário N? Facinho. Bem, para qualquer vetor, o vetor unitário referente a ele, ou versor de um vetor, é o próprio vetor dividido pelo módulo dele. Porque quando eu fizer isso, o módulo do vetor N vai ser unitário. Olha só. Bem, o nosso vetor V tem as coordenadas 2, 1, 2. E o módulo dele é a raiz quadrada das coordenadas elevado ao quadrado. Isso vai dar 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4 mais 1 mais 4, 9, raiz de 9, 3. Então, esse é o módulo do vetor V. Então, quem que é o vetor N? É o próprio vetor V, porque tem que ser paralelo, dividido por 3. É como se fosse, para K igual a 1/3, nós temos esse vetor diretor como um vetor unitário. É a mesma coisa.
Ok. Então tá aqui. Então o vetor V é 2/3, 1/3, 2/3. Vocês podem conferir. Se quiserem fazer o módulo desse vetor, né, vai dar 9 nonos, né, raiz de 9 nonos, ou raiz de 1, que vai dar 1. E aqui o vetor PA. É dado por A menos P. Se a gente for fazer o ponto A menos o ponto P, acharemos essas coordenadas do vetor PA. Bom, então a distância do ponto A até a reta R é o módulo do produto vetorial entre o vetor formado pelos pontos A fora da reta e P pertencente à reta, vetorial com o vetor unitário N paralelo ao vetor diretor. Para fazer produto vetorial, a gente faz esse determinante de ordem 3. Também tem nos slides, no começo dos slides 3, se não me engano, sobre o determinante. Né? É um determinante de ordem 3. O que a gente faz aqui? A gente repete essas duas primeiras colunas aqui, ó. Essas duas primeiras colunas. Repete. Aqui na frente a gente vai fazendo as multiplicações das diagonais. Olha só. Outra coisa que eu fiz aqui interessante é tirar esse 1/3, né, daqui de dentro, dessa última linha da matriz. Montada por IJK, o vetor PA e o vetor N na ordem, né? Então eu posso tirar, para cada linha eu posso tirar o valor para fora aqui. Então, esse 1/3 aqui eu coloquei em evidência, ficou aqui, ó, 1/3. Então, o produto vetorial é 1/3 vezes esse determinante. Ok? Se a gente for fazer esse determinante, vai ser para o I, né, para a direção do eixo X, que a gente considera o vetor unitário I, a gente tem a diagonal principal, I vezes menos 2 vezes 2, que dá menos 4. E a diagonal secundária, se vocês fossem repetir, ia dar I vezes menos 5 vezes 1. Ia ficar menos 4, menos 5i. Mas como quando a gente multiplica para trás muda o sinal também, então essa segunda multiplicação fica mais 5. Para o J é a mesma coisa. Olha lá, pega o J, a diagonal principal dele é J vezes menos 5 vezes 2. Se fosse repetir aqui na frente, o 2 ia estar bem aqui, né? Então tá aqui, menos 10. E a diagonal secundária de J seria J vezes menos 3 vezes 1. Não, vezes o 2. Desculpa. J vezes menos 3 vezes o 2. Mas como a gente troca o sinal, fica menos 6, que é mais 6. E para o K é a mesma coisa lá. A diagonal principal é K, menos 3 e 1. Tá menos 3 aqui, multiplicando. E ao contrário é o K, menos 2, 1, 2. E vai ficar menos 4, mas como troca o sinal, fica mais 4. Então a distância entre A e R, já eliminando o IJK, que eu só usei como estrutura auxiliar, né, para fazer o determinante. Então já voltei para as coordenadas aqui. Isso aqui seria 1J menos 4, não, 1I menos 4K, mais, não, desculpe. 1I menos 4J mais K, vezes 1/3. Bem, o módulo disso esse 1/3 sai para fora, né? O módulo de um vetor é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. E 1 ao quadrado, menos 4 ao quadrado e 1 ao quadrado, vai dar 18 a soma. Então, a distância entre o ponto e a reta é 1/3 vezes a raiz de 18. Só que 18, se fatorar, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 9 dá 18, né? Então, a raiz de 18 é raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Quando a gente tem uma multiplicação dentro de uma raiz, a gente pode separar em multiplicações de raízes. E raiz quadrada de 3 ao quadrado, corta o quadrado com raiz, fica 3. Então, raiz quadrada de 18 é 3 raiz de 2. E aí, simplificando, né, a distância entre o ponto A e a reta R é 1/3 vezes o raiz de 18, que é 3 raiz de 2. Corto 3 da multiplicação com 3 da fração aqui, que é uma divisão, fica exatamente 1 raiz de 2 ou raiz de 2, que é a resposta que está no livro.